Você está preocupado com a segurança pública? Eu também. Esse é um dos maiores desafios, se não o maior desafio do país atualmente. E as eleições municipais têm tudo a ver com isso. A gente já falou bastante aqui sobre isso, algumas entrevistas, do quanto essas eleições municipais são importantes no combate à violência, aos grupos armados, enfim, a gente já tem feito algumas entrevistas aqui sobre isso. Agora, hoje, eu trouxe para essa conversa o Felipe Sampaio, que é um dos maiores estudiosos sobre o assunto, já foi secretário de Segurança, secretário nacional de Segurança interino, atualmente é diretor do Sistema de Informações do Ministério da Justiça, enfim. O Felipe vai conversar com a gente e vai te contar por que o seu voto para prefeito e para vereador pode ajudar muito a melhorar a segurança pública. Paty, roda a vinheta para a gente, por favor, enquanto a nossa audiência deixa o like e compartilha esse papo que é muito importante. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao My News. Enfim, a gente tem feito uma cobertura desse tema. Você é um grande especialista no assunto, já esteve aqui algumas vezes, escreveu uma coluna belíssima na página do Nublar sobre a importância, me chamou muita atenção, porque você fala sobre a importância, né, dos prefeitos e vereadores das câmaras municipais no combate à violência. E eu queria que você explicasse para a gente por quê. Boa tarde, Mara. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo espaço. O que acontece no Brasil é que a responsabilidade sobre a segurança pública ela se concentra demasiadamente nos governos estaduais, né? É ali que estão as polícias, em sua grande maioria, né? Porque são 27 unidades federativas, né? Cada uma delas tem uma polícia militar, tem uma polícia civil, peritos criminais, bombeiros, né? Então, são várias forças policiais estaduais, é um número expressivo, né, de profissionais concentrados na tarefa da investigação, mas também da repressão da criminalidade. Isso causa uma impressão de maneira geral, na sociedade, enfim, mesmo no Estado, fica aquela sensação e aquela acomodação com relação às responsabilidades sobre segurança pública, prevalecendo aquela cultura de que segurança pública é caso de polícia. A gente tem uma polícia federal também, tem uma polícia rodoviária federal, tem a Força Nacional, que é uma força temporária no Ministério da Justiça, que é formada na verdade, por policiais cedidos pelas 27 unidades da federação. Mas o grande volume está realmente nas polícias estaduais. Bom, acontece que tudo que ocorre em termos de segurança pública, em sua grande maioria, afeta as pessoas nos seus municípios, né? E se a gente considerar as áreas urbanas no Brasil, atualmente cerca de 85% da população mora em cidades, né? Há cidades muito grandes, né, como Rio, São Paulo, cidades com população maior do que países como a Bélgica, a Dinamarca, a Irlanda. Então, não é um exagero a gente imaginar que o prefeito, né, ele tem um papel fundamental no planejamento e na coordenação das políticas de segurança pública que se apliquem à sua cidade, né? Essa é a questão fundamental. E é dessa maneira que isso é tratado em diversos países, tanto naqueles em que não há polícias municipais ou estaduais, como a Colômbia, por exemplo. A Colômbia tem uma polícia nacional que está subordinada ao mesmo ministério que as Forças Armadas. Então, se tem ali a Polícia Nacional subordinada ao Ministro da Defesa. No caso dos Estados Unidos é diferente, você tem ali milhares de municípios, todos têm polícias
municipais ainda têm as polícias dos condados, as polícias estaduais e um monte de polícia federal. Então, nos Estados Unidos, você tem ali, você pode dizer, milhares de polícias, né? De todo jeito, ou você num país como a Colômbia, em que a polícia é centralizada, ou nos Estados Unidos, onde a polícia é absolutamente pulverizada, os prefeitos têm um papel fundamental no planejamento e na gestão da segurança. Qual é o papel dos prefeitos e dos vereadores, né? Quer dizer, porque conversando aqui com um estudioso sobre grupos armados, o professor José Cláudio, da Rural, ele disse assim: antes, os grupos armados apoiavam candidatos, então tinham candidatos financiados pela milícia e pelo tráfico. Ele falou: hoje, Mara, você já tem candidatos que são milicianos ou traficantes. Eles já não apoiam, mas eles estão nessa estrutura. E, para eles, a estrutura municipal é muito importante. Como é que você vê, quer dizer, de que forma o prefeito, o eleitor, quais são os sinais, o que os prefeitos deveriam estar fazendo que não está sendo feito? Existe alguma cidade que você considere exemplo de atuação do prefeito ou da Câmara Municipal? Tudo acontece na cidade, né? Quando o cidadão abre a porta de casa e sai de casa, ele pisa no município. É lá que a gente vive, nas cidades, nos municípios, né? A capilaridade das prefeituras e das câmaras de vereadores no município é enorme. É o poder que chega mais próximo do cidadão no seu cotidiano, nas comunidades, também nos bairros ricos, no centro da cidade, nas áreas de lazer, praças, praias. A prefeitura está em todo canto. Então, é muito natural que aqueles que querem disputar espaço e disputar poder com o Estado, que é o caso do crime organizado, eles queiram disputar espaço político com a prefeitura e com as câmaras de vereadores. Então, hoje você, de fato, tem uma concorrência política, né, de um para-estado com as prefeituras. Bom, isso é um aspecto. O outro é que a Constituição de 88, ela manteve a concentração de poder de segurança pública nos governos estaduais. Se você olhar o artigo 144 da Constituição de 88, você vai ver lá que aos municípios cabe, quando quiserem, a criação de guardas municipais com a finalidade de proteção do patrimônio público municipal. É como se a prefeitura tivesse a única função constitucional de vigilância dos prédios públicos municipais. Bom, a lei do SUSP, em 2018, ela corrige essa omissão da Constituição. Ela atribui às prefeituras a responsabilidade de elaborar suas políticas municipais de segurança pública, seus planos municipais de segurança pública, criar seus conselhos municipais de segurança pública, isso tudo para que o prefeito e as câmaras de vereadores, onde esse arcabouço administrativo e legal é aprovado, assumam uma responsabilidade, né, pelo cuidar da segurança dos cidadãos no município, né? Essa é a questão fundamental. No Brasil, esse apagão, né, esse vazio de responsabilidade municipal, ele ainda permanece, né? A lei do SUSP é recente, o governo anterior não se preocupou com essa questão, focou toda a sua estratégia de segurança, se é que a gente pode chamar de estratégia, na relação com as polícias militares, sob um discurso e uma filosofia de bandido bom é bandido morto, repressão pesada, tratando as comunidades pobres, as periferias, como territórios inimigos que precisam ser invadidos e ocupados militarmente, como modelo de segurança pública. Isso não pode ser assim.
E resta aos prefeitos a possibilidade, a responsabilidade, mas também a capacidade de planejar na sua cidade que tipo de segurança pública ele quer para o seu município. Eu estou aqui em Recife hoje, por exemplo, para a inauguração do 6º Compaz, Centro Comunitário da Paz. É o Compaz Paulo Freire. O Compaz é um equipamento, é um prédio e um conjunto de políticas ali dentro de segurança pública. Tem, por exemplo, biblioteca dentro do Compaz, em Recife, e essas bibliotecas não são subordinadas à Secretaria de Educação ou de Cultura. As bibliotecas municipais do Recife, elas são administradas pela Secretaria de Segurança Urbana. Isso é uma coisa que se pode fazer, por mais inovador que pareça. Você veja, não é? Uma biblioteca sendo um equipamento de segurança pública. Sim, porque a gente está tratando de prevenção da violência. E há outras atividades que podem ser realizadas no conjunto das políticas municipais, a começar pelo diagnóstico de violência na cidade, diagnóstico de desigualdade social, diagnóstico da qualidade dos espaços de convivência, praças, ruas, calçadas, iluminação, espaços de lazer e de esportes, coisas que, colocadas à disposição da sociedade, facilitam a convivência e facilitam o diálogo e facilitam a participação popular no planejamento do desenvolvimento urbano, que inclui segurança pública. Na sua coluna, você cita Niterói, Recife, Pelotas como exemplos. De que forma esses exemplos podem ser repetidos por outros prefeitos? Facilmente. Na verdade, o ponto de partida é o reconhecimento pela municipalidade de que existe uma responsabilidade com segurança pública que está sob a sua atribuição e ao seu alcance, né? O primeiro passo é esse. Se você olhar, por exemplo, que o país tem praticamente 5.600 municípios, e segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas 2.400 deles declaram gastos com segurança pública, fica demonstrado que mais da metade, a maior parte dos municípios, sequer reconhece que deveria ter gastos com segurança pública. A maior parte dos que declaram gastos com segurança pública certamente estão se referindo a gastos com a Guarda Municipal, né? Mas, além da Guarda Municipal, existem diversas outras formas de o município colocar em prática políticas que tenham impacto na segurança pública. O Rio de Janeiro, veja que coisa curiosa, né? Eles utilizam tecnologias de tratamento da informação, planejamento entre secretarias, né? Tem plano de segurança para o município. O atual prefeito, Eduardo Paes, ele tem feito um bom trabalho. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, salvo engano, sequer é armada, né? E eles têm uma capacidade, fazendo estudos, investigações e interagindo com as comunidades, de, por exemplo, chegar a determinadas comunidades e embargar obras que estão sendo tocadas pela milícia. Ora, se a gente imagina que tem áreas do Rio de Janeiro em que a polícia sequer consegue entrar, imagine que trabalho interessante é esse que a prefeitura está fazendo, de forma que você consegue até embargar e demolir até mesmo prédios que estão sendo construídos pelo crime organizado apenas com a presença e intervenção não policial, né, da prefeitura. Pelotas tem um trabalho interessante também, parecido com o Pacto pela Vida que havia lá em Pernambuco, né, que também um trabalho de colocar para trabalhar em prol da segurança pública do município todas as secretarias conjuntamente. O Recife
implantou os compás, está implantando também um trabalho com juventude chamado Arrecifes, tem o Mais Vida nos Morros, tem o Pacto pela Vida do Recife, tem uma série de programas que são assumidos pela prefeitura e que tem um impacto importante na segurança. Nos bairros, por exemplo, onde existem centros comunitários da paz, os compás, os indicadores de violência são menos agudos, menos negativos do que no resto da cidade. Nos bairros em que existe paz, no Recife, existe menos assalto a ônibus, há até empresas de ônibus que se propõem a apoiar financeiramente, institucionalmente os compás, porque naqueles bairros suas linhas de ônibus são menos assaltadas. Né? Então, são métodos que foram, muitos deles, assim, inspirados nas experiências de Medellín e de Nova York, por exemplo, que foram dois que tiveram um sucesso na pacificação da sua sociedade, do seu território, com política municipal. Pacto pela Vida é um nome bonito, né, para um programa, né? É bem inspirador. Porque, quem criou foi o governador Eduardo Campos, para Pernambuco. Porque, na verdade, é disso que a gente está falando. Quer dizer, o problema da segurança pública não é algo que vai resolver por um ou outro, mas por todos, né? Tem que ter esse esforço comum de pessoas que tenham um pacto pela vida, né? E há uma razão bem simples para isso, que é básica, que a insegurança e a violência são expressões, talvez as expressões mais severas, né, da desigualdade social. E desigualdade social é um tema que exige ação integrada, plano integral de desenvolvimento do município, do estado, do país, né, com envolvimento de toda a sociedade. Medellín fez isso. Tinha indicadores de homicídio da ordem de 381 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é um desastre, tá? Nunca se viu isso no Brasil em canto nenhum, por exemplo. Era uma situação de guerra, a cidade mais violenta do mundo na época do domínio do traficante Pablo Escobar. Claro que ali, para você baixar esses indicadores, houve muito trabalho de inteligência policial, de repressão qualificada, teve também muito confronto sangrento, a gente vê isso em várias reportagens, documentários, filmes, mas a partir de determinado momento a sociedade cansou dessas intervenções sangrentas, morreu muita gente inocente também. E assim como no Brasil, a repressão muito forte por parte da polícia fazia com que o narcotráfico fosse gradativamente substituído por milícias formadas por policiais, né? Inclusive. Em um determinado momento se deu um basta disso, principalmente nas cidades de Medellín e Bogotá, e a prefeitura, que tem muito mais recursos do que as prefeituras brasileiras, na Colômbia a distribuição de recursos é diferente da daqui do Brasil, então essas prefeituras conseguiram implementar planos de investimento favorecendo a qualificação dos espaços públicos e dos serviços públicos nos bairros mais pobres, nas favelas, nas periferias, né, nas comunidades mais vulneráveis, mais violentadas. Foi assim que eles resolveram o problema de violência. Hoje, olha, uma coisa que era 381 homicídios por 100 mil habitantes, hoje tem 12 homicídios por 100 mil habitantes, né? A cidade mais violenta do mundo se tornou a menos desigual da América Latina. Então, você vê como as coisas estão associadas. Né? E, Felipe, qual o prazo, né, do que aconteceu? Essa redução é uma redução brutal. Fantástico. Quanto tempo eles levaram para fazer esse processo? Olha, essa fase inicial mais aguda, de redução mais... de aclive mais acentuado, de declive, né, na verdade, no caso, mais acentuado, ela durou cerca de 10 anos. Mas tem uma coisa interessante ali, como os planos são planos de longo prazo, os planos de segurança,
que contam com a participação de toda a população, de todas as forças políticas, e desde do habitante da comunidade, da favela, até o empresário mais rico da cidade. Então, o que acontece é que os prefeitos mudam, mas os planos ficam. Primeiro, o plano ele tem duração de 10 anos, validade de 10 anos e vai sendo reavaliado. Então, esse é um fator importante, uma tomada de decisão política por parte dos movimentos sociais, mas também da elite urbana daquela cidade, da elite política, da elite econômica, de assumir o compromisso de que aqueles planos serão mantidos no longo prazo e você muda prefeitos e os planos permanecem, né? Isso é uma coisa imprescindível também, né? Felipe, essa sua frase, os prefeitos mudam e os planos ficam, ela é tão profunda porque ela vale para o bem e para o mal. Porque esse é o ponto, né? Os prefeitos se vão e os planos ficam. Se você conta com prefeitos que implementam programas de combate à violência e que vão se perpetuar e proporcionar, né, essa queda ao longo do tempo, fantástico. Agora, se você elege prefeitos que têm compromissos ou fazem parte de grupos armados, o mesmo acontece. Quer dizer, ele vai perpetuar essa cadeia de violência e de poder nas mãos de grupos armados, né? Então, a gente tem que ter muita atenção na hora. O que você diria para o eleitor? Agora, esse ano, quando for escolher seu vereador e seu prefeito, que tipos de perguntas eles devem fazer e que tipo de respostas eles devem tomar cuidado, enfim, ou prestar atenção? A gente poderia dizer há um tempo atrás que o eleitor poderia pensar, avaliar qual era a mensagem, qual era o compromisso assumido pelo político que refletia o tipo de vida, o tipo de cidade, o tipo de país que aquele eleitor esperava para si, mas também para os seus filhos, para os seus netos, para um modo de vida, né, de maneira mais confortável, mais seguro, mais sustentável. Hoje tem também essa interferência toda das redes sociais, fake news, inteligência artificial. Os desafios são maiores, né? Mas não tem remédio melhor para essas coisas, pelo menos ainda não apareceu por aqui, do que a democracia, né? Quando você tem um Estado equilibrado, participativo, responsável, e isso ocorrendo no nível municipal, estadual e federal, onde houver um desequilíbrio, ele é reequilibrado pelas forças da sociedade e pelas forças do Estado. Claro que os desequilíbrios existem, os desvios existem, para isso existe a justiça, para isso existem os órgãos de controle, os órgãos policiais, né? Mas, de maneira geral, ainda a participação, né, coletiva e o cuidado com a mensagem, o cuidado com o que está sendo dito de fato para o longo prazo, o histórico desses candidatos também, né? Muitas vezes a gente negligencia a análise do passado dos candidatos também. Mas democracia, como diz o cantor Lenine em Pernambuco, democracia é bom, mas dá um trabalho arretado, mas a gente não pode relaxar, né? Nós temos que continuar apostando nela. Felipe entende tudo de segurança e de música, hein? Fã do Lenine. Eu também, gosto muito dele. Muito bom. Felipe, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu acho que a gente ainda vai, enfim, falar muito sobre esse tema ao longo desse ano. Obrigada, viu? Obrigado, Mara. Obrigado aos ouvintes. Até logo.
Bem, você que ficou com a gente até agora, não esquece de partilhar esse vídeo, dar o like, porque você sabe, quando você dá o like, o algoritmo distribui esse conteúdo para mais pessoas. E esse assunto é importante demais para ficar só entre a gente. É importante que você partilhe para a gente conseguir fazer as escolhas certas agora em 2024. Obrigada pela companhia, te vejo em breve.